vamos lá falar sobre empregados domésticos. Pessoal, a Lei Complementar número 150 traz no seu artigo 1º conceito de doméstico. Será considerado empregado doméstico aquele que presta serviço à pessoa ou à família em seu âmbito residencial que não tenha fins lucrativos por mais de 2 vezes na semana. Esse conceito construído na Lei Complementar número 150, ele veio já da Lei 5859, 72, trazia basicamente essa ideia de trabalho doméstico e foi melhorada de acordo com a jurisprudência do TST, que se consolidava há tempos no que tange à habitualidade, à continuidade desse contrato de trabalho. Então, pessoal, é o seguinte, quando você pega esse conceito de empregado doméstico, o primeiro passo interessante é em relação à questão temporal. Como o nosso foco é a OAB, como nós estamos preparando para a OAB, o que nós vamos memorizar? Que de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar número 150, mais de 2 vezes na semana. Professor, então até 2 vezes configura diarista? Olha, se eu sou examinador da OAB, eu não faria essa loucura, tá? Eu não faria essa loucura de cobrar até 2 vezes diarista. Por que não? Porque o TST avalia vários outros requisitos dentro de um processo do trabalho para caracterizar ou não aquele empregado como doméstico. Certo? Então eu imagino que se a OAB vier a cobrar essa parte conceitual, que ela o fará com base na questão de mais de 2 vezes na semana. Certo? Então fiquem atentos a este detalhe. Teoricamente, por aquilo que se interpreta do artigo 1º, se ele não trabalha mais de 2 vezes na semana, ele automaticamente, ou pressupõe-se, será considerado diarista. Diarista. Ou seja, ele não mantém uma relação de emprego, mantém uma relação de trabalho. Ok? Então, para a OAB, eu levaria esse conceito comigo. É aquela pessoa que presta serviços à pessoa ou à família. Vamos analisar esse contexto traçado para o doméstico em relação à parte conceitual. Quando você pega o conceito do STJ sobre família, ele fala que o solteiro é família. A pessoa que mora sozinha, ela tem a possibilidade de se constituir como uma família para fins, inclusive, de imóvel, né? Agora, o que eu preciso analisar tecnicamente? Vamos pensar uma casa de estudantes, uma república. Eu tenho 5 estudantes e esses 5 estudantes aprontam o caos naquela casa e eles precisam de alguém para ajudá-los na organização daquele imóvel. Contratam um empregado. Que relação que é essa? É relação de emprego doméstico, ao que se pressupõe. Os 5 anotarão a CTPS como empregadores? Não, porque eu tenho um consórcio. Um deles será o responsável pela assinatura e todos os demais se obrigarão solidariamente. Mas isso está dentro da caracterização de emprego doméstico lá tipificado no artigo 1º. Ok? Então, a pessoa ou a família. Não me interessa. Um anota e todos os demais serão responsáveis solidários por aquela obrigação. Ok? Em seu ambiente residencial. Isso é meio óbvio, meio bobinho, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não configura emprego doméstico o simples fato de você trabalhar na residência. Você pode ter um emprego que seja externo, se assim eu posso dizer, e que ele caracteriza como emprego doméstico. Por exemplo, um motorista. Então, se você tem condições financeiras de pagar um motorista para que lhe acompanhe de cima para baixo, a todo momento, para o dia a dia daquela família, levar na escola, levar no trabalho, levar na academia, levar no shopping, né? Você tem uma condição de emprego doméstico, certo? Se for um porteiro do seu ambiente residencial, sim, tá? Mas assim, muito cuidado com a forma de conduzir essa terminologia, tá? Vamos pensar essas novelas da Rede Globo aí, que tem famílias milionárias, e que para adentrar aquela casa tem um porteiro. Aquilo ali ele seria caracterizado como doméstico, porque ele está no ambiente residencial, tá? Agora, quando você tem um porteiro de condomínio, tá? Aí não, aí é emprego normal, seletista, são outras regrinhas a serem aplicadas a ele. Ok, pessoal? E naquele ambiente não pode ter fins lucrativos. Vamos pegar, por exemplo, uma chácara de lazer. Então, eu compro uma chácara de lazer, pago
um trabalhador para cuidar daquela chácara de lazer e ele é caracterizado como emprego doméstico. Agora, a partir do momento, sim, se ele só leva as crianças na escola, para passear, para shopping, para inglês, é doméstico. Então, aquela chácara de lazer, eu paguei um cara para ele cuidar daquela chácara. Concordam comigo que a minha finalidade é lazer? Se a finalidade é lazer, ele é doméstico. Agora, a partir do momento que eu compro uma chácara, começo a plantar, sei lá, hortaliças, e começo a vender hortaliças em mercados da região, eu tiro a natureza lazer e trago natureza lucrativa. E aí deixa de se enquadrar como emprego doméstico, certo? Então fique bem antenado em relação às questões que envolvem os domésticos, certo? Fiquem bem antenados em relação à questão que envolve os domésticos nessa parte conceitual, ok? Aí vem o segundo detalhe. Se eu falo de emprego doméstico, significa que eu estou proibido de contratar trabalhador menor. Por quê? O ambiente doméstico, ele é um ambiente mais fechado. E ali a gente não tem muito controle do que acontece, né? Não tem fiscalização, não tem controle. Então fica uma relação extremamente pessoal entre empregador e empregado. Uma relação extremamente pessoal entre empregador e empregado. Se eu coloco um menor naquela situação, eu posso submetê-lo a uma condição de tortura, trabalho análogo a escravo, a favores sexuais, exploração sexual. Então eu tenho uma relação de emprego que não pode ser sustentada em razão do risco que eu posso gerar a esse menor. Então, o emprego doméstico, ele não é autorizado para menores, ok? Então, menores não executam emprego doméstico. Aí você fala, professor, a minha tia, ela contratou um menor como doméstico, menor de 18, sim. A minha tia contratou um menor como doméstico e ela não assinou seu TPS. Então, ele rodou em todos os seus direitos. Vamos lembrar da minha terminologia lá atrás. É proibido, não é ilícito. Tá? A ilicitude quem pratica é o contratante. Mas o objeto do contrato, ele não é ilícito. Não tem ilicitude. A ilicitude não está no objeto do contrato. A ilicitude ela está na contratação. Certo? Certo, pessoal? Tranquilo? Então, vamos observar bem a questão. Quando eu contrato um menor como doméstico, eu estou numa relação de emprego proibida. Daquele momento para frente, ela não pode existir, caso seja constatada. Mas todos os direitos trabalhistas daquele momento para trás serão reconhecidos. Assinatura de CTPS, férias proporcionais e tudo mais que venha a proteger aquele trabalhador. Ok? Então, lembre-se disso. Proibido e não ilícito. Certo? Tranquilo? Continuando. Jornada de trabalho doméstico. A jornada de trabalho doméstico ela é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. 8 horas diárias e 44 horas semanais. O valor da minha hora é utilizado em razão da aplicação do divisor 220 e etc. Vamos para os detalhes da jornada de trabalho. Primeiro detalhe. Lá para os empregados seletistas, a OAB cobrou na primeira fase, já cobrou na segunda fase. O pessoal erra, eu não sei por que erra. 12 por 36. 12 por 36, lá para os seletistas, eu vou utilizar e vou memorizar a súmula 444 do TST. Depende de lei ou norma coletiva. Depende de lei ou norma coletiva. A jornada 12 por 36, que assim não for fixada, ela é irregular e gerará o direito às horas que ultrapassem a 8ª e a 44ª hora semanal. Por quê? Porque 12 por 36, ela trata, né, de regime de compensação. Sim, só dos pontos importantes. Hoje, todo mundo correndo contra o tempo. Eu vou gravar agora e vou gravar às 10 horas da noite de novo outros temas relevantes que eu separei. FGTS, mas aí esse de 9 horas, de 10 horas, é no meu periscopo particular, @prof. Alexandre Amui. Aqui eu só vou tratar dos principais tópicos do doméstico. No máximo 25 minutos, 30 minutos, para não virar uma aula cansativa para vocês. Então vamos lá, voltando.
12 por 36 lá na CLT, regime de compensação. Lei ou norma coletiva. Aqui no doméstico, pode 12 por 36? Pode. Pode. Precisa de norma coletiva? Precisa de lei? A lei já fixou. A lei já fixou. A lei autorizou. Né? Então, o que acontece? Fala de novo o quê? O que eu perdi? A 12 por 36 ela é autorizada no emprego doméstico, certo? Mediante acordo escrito entre empregado e empregador. E aí, perfeito, tranquilo. Trabalhou 12, descansou 36. 12, 36. Caiu a escala no domingo? Domingo é dia normal de trabalho, meu querido. Domingo é dia normal de trabalho. Se per hoje à noite, tá? Meu periscope, @prof, P-R-O-F, Alexandre Amui, A-M-U-I. Certo? Domingo é dia normal de trabalho, meu querido. Jornada de compensação. Então, o que vai acontecer agora? 12 por 36, domingo, dia normal. Agora, se for feriado, é o dobro. Se for feriado, é o dobro. Sem prejuízo, né, de eventual pagamento de repouso semanal remunerado. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza. Dentro da jornada, há uma questão interessante que envolve também compensação, que eu vou lembrar para a prova de amanhã, e se eu fosse chutar alguma coisa, eu não gosto de chutar porque eu não sou vidente, eu chutaria essas 40 horas. Eu trabalharia a hora extra dos domésticos. Por quê? O doméstico, se ele executa horas extras num dia e compensá-las no dia subsequente, fechou. Tranquilo. Não há crédito, não há débito. Certo? No dia subsequente. Agora, ao final do mês, eu vou apurar quantas horas extras esse indivíduo fez. Eu vou apurar quantas horas extras esse indivíduo fez. Se ele fez até 40 horas, pagamento. Se ele fez até 40 horas, pagamento. Se ele fez mais de 40 horas, eu vou verificar o quê? A dedução / compensação das faltas, dos atrasos, certo? Injustificados, óbvio. E vou reduzir daquilo que ele auferiu de horas extras. Então vamos fazer o seguinte cálculo. Deu o final do mês, o cara fez 45 horas extras. Só que ele faltou 2 dias, chegou alguns dias atrasados, total de 20 horas. Então eu pego 45 menos 20, tá? Terei 25 horas. O que eu faço com essas 25 horas? Eu pago. Certo? Segundo exemplo. Eu fiz 50 horas extras no mês. Eu vou falar do intervalo daqui a pouquinho, tá? Eu fiz 50 horas extras no mês, doméstico. Faltei um dia, né? Um total de 8 horas, deu 42 horas. Passou de 40? Passou de 40. Certo? O que eu faço agora? Até a 40ª hora, lembra dos 40? Até a 40ª hora eu pago. As 2 horas que ultrapassaram a 40ª hora, o que eu faço? Banco de horas. Aí você fica louco, você pula no sofá, fala assim, puta que pariu, professor. Eu aprendi lá na CLT que banco de horas depende de norma coletiva. Aqui não, meu querido. Que basta o acordo escrito entre as partes. Desde que eu respeite as 40 horas. Então, até a 40ª hora, eu pago. O que ultrapassar a 40ª hora, eu posso levar para o banco de horas. Então, memorizem isso. 40 horas. Certo? Outro cuidado. Não é porque o cara fez 45 horas que fechou em 45 horas. Eu vou compensar e deduzir com suas faltas, seus atrasos, certo? Aí sim eu vou apurar o quantitativo 40. Até 40, paga. Passou de 40, vai para o banco de horas. O que mais que eu posso utilizar no banco de horas? O que mais que eu como doméstico, posso me valer para fins de banco de horas? Simples, pessoal. Bem simples, bem tranquilinho. Sabe quando você leva o seu empregado para viagem com você na praia? Que antigamente o senhor feudal achava que ele está fazendo um favor de levar o doméstico para conhecer a praia? A nova lei não protege isso, não. Se o cara, empregador, leva aquele empregado para a praia, para trabalhar, para cuidar dos filhos dele, aquele empregador deverá pagar um adicional de 25% de natureza salarial.
pagar um adicional de 25% de natureza salarial. Porque não está lá, não é para passear não, está lá para trabalhar. Então se está para trabalhar tem que receber. E a nova lei veio proteger essa palhaçada que acontecia antigamente. 25% a mais. Agora, pode o empregado e o empregador pactuarem que as horas destinadas ao trabalho, nessa viagem, sejam consideradas para fins de banco de horas. Certo? Tem um empregado doméstico. Estou em viagem. 25% adicional. Natureza salarial. Certo? Enquanto perdurar aquela condição de viagem. Ou podem as partes pactuar que as horas destinadas àquele trabalho sejam levadas para fins de banco de horas. Sejam levadas para fins de banco de horas. Ok? Tranquilo, pessoal. Jornada é um tema que a OAB gosta. Jornada é um tema que a OAB cobra. E eu espero que vocês tenham cuidado nesse trabalho da OAB. Entre domésticos, tá? E jornada de trabalho. Continuando. Intervalo intra-jornada. Até o colega perguntou. Eu estava aqui louco com o intervalo intra-jornada, né? Qual que é o intervalo intra-jornada do doméstico? No mínimo 1 hora, no máximo 2 horas, que é o que fala a lei. A lei ela só fala desse intervalozinho, certo? É óbvio, se o cara trabalha até 4 horas, não tem intervalo, porque a lei não fixa intervalo, né? Se ele trabalha de 4 a 6 horas, eu vou aplicar por analogia a CLT, artigo 71, 15 minutos, certo? Não, aí ou você opta pelo adicional ou você opta pelo banco de horas, né? Um ou outro. Se eu trabalho acima de 6 horas por dia, o intervalo é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Vamos para questões que podem cair. Primeiro, vamos pegar a CLT. Já foi cobrada, a OAB adora intervalo intra-jornada. Eu posso reduzir o intervalo de 1 hora? Eu posso reduzir o intervalo mínimo de 1 hora? Pessoal, lá na CLT, regra geral, não. Quando eu posso reduzir? Quando o Ministério do Trabalho e Emprego ou seus órgãos integrantes autorizarem. Desde que tenha refeitório adequado no local de trabalho, certo? E aqueles empregados não sejam submetidos a horas extras. Então, observe. O MTE autorizou. Tem refeitório. Os empregados não executam horas extras. Então, eu tenho condições de trabalho que me permitem reduzir de 1 hora para, no máximo, 30 minutos. Isso já caiu na OAB 2 vezes. Aí você fala para mim, não, professor, mas você está desatualizado. Porque a súmula 437, inciso 2, revogou isso. De forma alguma. O que o 437, inciso 2 falou foi o seguinte. A norma coletiva não está autorizada a reduzir de 1 hora. O MTE tá, o MTE tem poder para isso. Certo? E de acordo com as regras do PAT. Certo? Agora, lá no doméstico, pode o empregador e o empregado pactuarem redução de 1 hora para 30 minutos. Olha que bonito. Por quê? Porque é um trabalho, às vezes, mais interessante para o doméstico. Ele trabalha, almoça e vai embora. Então, para ele é interessante reduzir esses 30 minutos. Então, pode, de 1 hora para 30 minutos. Acordo escrito entre empregador e empregado. Eu posso fracionar o intervalo intra-jornada? Já caiu isso na OAB. Lá na CLT, não. Fracionou, esse empregado terá direito ao recebimento daquela hora integral mais 50%. Súmula 437, inciso 1, cumulado com 71, parágrafo 4º da CLT. E no doméstico? Olha a pegadinha. Se o doméstico morar naquela residência, se o doméstico morar na residência do empregador doméstico, ele poderá sim fracionar em 2 períodos. 2 períodos. Não inferior, cada um deles, a 1 hora. E não superior, o total de 4 horas. No mínimo, 1 hora cada um dos intervalos. E no total, no máximo, 4 horas. Por exemplo, 2 intervalos de 1 hora. 2 intervalos de 1 hora e meia. Ou 2 intervalos de 2 horas. No máximo, 4 horas. Desde que aquele empregado doméstico more naquela residência. Desde que aquele empregado doméstico more naquela residência. Ok, pessoal? Memorizem isso para a prova, porque isso pode ser peguinha. Se cair e errar, vocês serão açoitados em praça pública. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Vamos para frente. Intervalo intra-jornada do doméstico. Acima de 6 horas de trabalho diários, no mínimo 1 hora, no máximo
2 horas. Posso fracionar? Regra geral, não. Quem pode fracionar? Aquele que 1 hora na residência, em 2 intervalos de no mínimo 1 hora, cada um deles, e o total de no máximo 4 horas. Certo? O empregador e o empregado, por livre e espontânea vontade, podem pactuar um acordo escrito de redução de 1 hora para 30 minutos. Ok, pessoal? 2 últimos temas. Férias. Doméstico tem direito a férias? Tem, né? Graças a Deus. Porque senão aí, coitado, não teria condições de recuperar a sua condição física e emocional para o trabalho. Como que funcionam as férias do doméstico? Pessoal, em relação ao quantitativo de dias de férias, a mesma regrinha lá da CLT. Artigo 130, para quem trabalha em regime integral. Artigo 130A, para quem trabalha em regime de tempo parcial. Certo? No regime integral, quanto mais faltas, menos dias de férias. No regime de tempo parcial, quanto menos horas semanais, menos dias de férias. Vou citar como exemplo aqui, ó. Eu faltei 6 vezes. Tive 6 faltas injustificadas no transcorrer do ano. Eu terei 24 dias de férias. Eu trabalho em regime de tempo parcial. Trabalho, vamos colocar aqui, 22 horas por semana. Se eu trabalho 22 horas por semana, terei 18 dias de férias. Não, eu trabalho 20 horas por semana. Então, terei direito a 16 dias de férias. Então, eu preciso que vocês memorizem isso. Beleza. Vamos para a pessoa que interessa. A CLT. Eu posso vender férias? Vender, comercializar, converter férias em pecúnia. Posso, não posso? Posso. Lá na CLT, para que isso seja um direito do empregado, para que ele possa exigir isso do empregador, ele deve comunicar em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Observe, deve comunicar em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. E no caso doméstico, 30 dias antes do término do período aquisitivo. 30 dias antes do término do período aquisitivo. Olha, diferençazinha da CLT para o doméstico. Diferençazinha da CLT para o doméstico. Fiquem atentos. 15 dias na CLT, 30 dias no doméstico. Ok? Obrigado, Jane. Agora, quando eu vendo as minhas férias, eu posso vender no máximo 1/3. Não são 10 dias. Tira esses 10 dias da cabeça. São 1/3. Então, se eu tenho 24 dias de férias, eu posso comercializar 8 dias. Tá? Então, 1/3 eu posso converter de férias em pecúnia. E eu só posso exigir do empregador, no caso doméstico, se eu comunicá-lo em até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Repetindo, 30 dias antes do término do período aquisitivo. Ok? Tranquilo? E fracionar? Lá na CLT ele fala que eu posso fracionar em 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias. Eu posso fracionar em 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias. E no emprego doméstico? A mesma coisa parcialmente. Em 2 períodos. Aí é igual. Só que um deles não pode ser inferior a 14 dias. Um deles não pode ser inferior a 14 dias. Então lá na CLT 10 dias. Aqui 14 dias. Então 14, 16, 15, 15. Ok, pessoal? Tranquilo? Então fiquem atentos à questão de férias. É diferente da CLT e diferente do emprego doméstico. Fiquem antenados, tá? Caiu amanhã, tome cuidado. Aqui eu posso fracionar? Posso. Em 2 períodos. Desde que um deles não seja inferior a 14 dias. Ok? Fácil. E para encerrar, o que eu acho também que pode cair, tá? Eu posso penhorar imóvel de família? Pessoal, até o ano passado, se fosse do doméstico, poderia. Se fosse do doméstico, poderia. Agora não pode mais. Não pode mais. Se isso cair na OAB, você vai falar assim: não pode o empregado doméstico se valer da penhora do imóvel de família do empregador para fins de ressarcimento de verbas trabalhistas. Não pode. Por que não pode? Porque é bem de família. Tá? Cabe compensação do doméstico. Tá? Ok, pessoal? Então, não pode ser penhorado, não se admite penhora do imóvel de família do empregador doméstico para garantir direitos trabalhistas do empregado doméstico. Ok, pessoal? E nem do FTS, tá? Então, eu quero que vocês
Estejam atentos a essas dicas sobre doméstico. Prof. Alexandre Amui, tá? Prof. Alexandre Amui, P-R-O-F, Alexandre Amui, A-M-U-I. Então, eu mando um beijo para todos, ok? Então, um beijo, foquem nos estudos, acolham essas dicas e estaremos juntos. Beijão e até a próxima.